Nesse vídeo você vai ficar sabendo quem foram os guerreiros samurais. Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre o Japão. Os samurais foram os cavaleiros do Japão medieval que controlaram os rumos do poder por mais de 700 anos. Eram guerreiros de elite, mestres da arte do arco e flecha e da espada, considerados imbatíveis em combate. Seus valores moldaram as bases sociais e políticas do país, marcando de forma permanente a identidade nacional japonesa. Nesse vídeo você vai conhecer quem foram os samurais e como seus valores influenciam o Japão até hoje. Se você gostou da ideia, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você quiser imergir na fascinante cultura japonesa, é essencial que você aprenda japonês. E para te ajudar, criamos um e-book gratuito em que ensinamos dicas para aprender japonês na prática. Para baixar o e-book, acesse o link na descrição. O significado de samurai é aquele que serve. Sua função era servir aos poderosos senhores feudais ou daimyo, que eram os proprietários de terras do Japão. Inicialmente desempenhavam a função de coletar impostos dos camponeses que viviam nas terras dos daimyo. Os camponeses basicamente trabalhavam no cultivo de arroz, que era a moeda de troca mais usada na época. Esse tipo de cultivo requer muito preparo, sendo necessário permanecer nas terras para recuperar o esforço investido. Isso explica por que eles não fugiam para outras terras. Por vezes, os camponeses discordavam sobre a cobrança de impostos. Desse modo, os samurais eram obrigados a usar a força para estabelecer a ordem, motivo pelo qual andavam armados. Eles equipavam uma espada longa chamada katana, que levava vários meses para ser forjada. E também uma espada curta chamada wakizashi, apropriada para espaços internos. Também equipavam uma armadura feita de madeira laqueada, seda, couro e placas de metal. Isso as tornavam leves, sendo ideais para o combate a cavalo ou a pé. Apenas o capacete era feito completamente de metal e possuía alguns ornamentos. Com o início do shogunato Kamakura, os samurais se tornaram a classe dominante do país. Eles ganharam funções militares, passando a ser utilizados como soldados contra os daimyos rivais. Eles eram pagos com terras e logo se tornaram bastante poderosos. Para controlar seu ímpeto violento, foi instituído o Bushido, que é o código de honra dos samurais. Ele é semelhante ao conceito da cavalaria medieval, porém teve grande influência do shintoísmo, budismo e confucionismo. Ele pregava a frugalidade, disciplina, lealdade e honra até a morte, habilidade com a katana e coragem extrema diante de qualquer situação. Não seguir os princípios do Bushido era considerado uma desonra e existia um único modo de restaurá-la. Era através do seppuku, vulgarmente conhecido como harakiri, ritual no qual os samurais tiravam suas próprias vidas. Além de possuir habilidades de combate, eles também eram exímios poetas, calígrafos, pintores e escultores. Havia uma máxima entre os samurais de que a vida é limitada, mas o nome e a honra duram pela eternidade. Por isso, eles valorizavam sua honra acima de suas próprias vidas. Existiam samurais que não possuíam mestres, chamados de ronin. Ser ronin era considerada a mais profunda forma de penitência de um guerreiro, estando ele preso a uma vida desonrosa. Os samurais exerceram um papel determinante na história do Japão. Eles participaram de inúmeras batalhas locais, inclusive combatendo invasões estrangeiras. Uma das mais importantes foi a Batalha de Sekigahara, que levou o clã Tokugawa ao poder. E assim teve início o Shogunato Tokugawa em 1603, conhecido como período Edo. Ele durou cerca de 2 séculos e meio e foi marcada pela relativa paz, valorização das artes e isolamento do país. Nesse período sem batalhas, os samurais buscaram se especializar em outras áreas como as escolares. Em 1868, ocorreu a restauração Meiji,
que levou o imperador de volta ao poder, dando início ao período Meiji. Após séculos de isolamento, o Japão reabriu suas fronteiras e aboliu a classe dos samurais. Também foi estabelecido um exército nacional semelhante aos ocidentais. Nessa época, os samurais eram 5% da população, compreendendo 400 mil famílias, totalizando 1,9 milhões de pessoas. Os samurais tiveram que se adequar ao novo cenário japonês e passaram a exercer outras funções na sociedade. Alguns samurais que foram contrários ao rumo que o país estava tomando se rebelaram contra o governo, mas foram facilmente repelidos. Em 1880, 23% dos empresários japoneses de destaque eram da classe samurai. Em 1920, o número cresceu para 35%. Durante a Segunda Guerra Mundial, o espírito samurai também esteve presente no campo de batalha. O governo utilizou os conceitos do Bushido como propaganda, com o objetivo de encorajar o povo japonês e seus soldados a lutarem até o fim. No fim da guerra, o Japão estava praticamente destruído e com sua economia devastada. Porém, ele passou de nação derrotada a potência mundial em apenas 30 anos. Com essa recuperação sendo diretamente influenciada pelo Bushido. Isso mostra que muitas das características dos samurais perduram até hoje no povo japonês e seus legados se tornaram eternos.